Mas você que é um cara que realmente já está quase ali, tá para abrir a porta, né? O que você tem como opinião sobre essas diferentes crenças e de uma crença para outra, às vezes tem uma diferença gritante, cara? O que é explicado ali para vocês sobre isso? Questão histórica, cultural, regional, tudo isso leva em conta. Porque o que falam é assim, né? Assim, Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo não tinha religião. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Por que criaram a religião para tentar fazer com que as pessoas amassem a Jesus Cristo? E aí começou a vir vários braços, né? Com a história conta. É uma igreja aqui diferente, uma igreja lá que já tem uma outra vertente. O que eles falam sobre isso, cara? Porque é complicado, né? O cristianismo, ele é a ação das boas novas, da redenção através de Jesus Cristo, certo? Então, a igreja, a instituição, ela só passou a aconteceu só porque alguém olhou e falou assim, bom, se a gente instituir a igreja, a gente vai manter o poder, porque do jeito que tá, é comunitário. Todo mundo compartilha. Era assim na igreja primitiva. Então, surge um imperador de Roma que fala que teve um sonho e todo mundo agora, que era proibido ser cristão ou seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo. Que a ideia era assim, você não pode seguir os ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo te liberta. Te liberta do quê? Da opressão. Ou seja, aquilo que o Alisson faz de mal para mim, eu não retorno com mal, eu aceito. E se ele quiser compartilhar dessa paz que eu tenho, eu vou falar de Cristo para ele. Isso é ser cristão, né? Sempre foi assim. Mas a igreja instituição, ela surge lá no passado. E por ser institucionalizada, ela passa a adotar as regras, né? As regras do ser humano em si. Do ser humano em si que instituiu. Porque a gente for ver, Deus criou o homem, conforme a gente lê na Bíblia, para estar com ele. Teve o pecado, separou, criei meu povo, continuo até a chegada do Cordeiro Perfeito, porque o pecado traz a morte, eu só consigo te livrar da morte se tiver um sacrifício. Era assim que acontecia. Matar esse bode para não te matar, viu? É assim. Então, agora morre Cristo, e aquele que quer ser salvo por Cristo e está perto de Deus, que o reino é nos céus e não aqui, segue a Cristo. Então surge alguém e fala assim, não, vamos instituir a igreja. Para quê? Para ter uma organização. E aí a gente olhando num lado social, não, ter uma organização é bom. E é realmente bom. Se a gente olha assim, a ideia de você poder ensinar de forma sistemática os ensinamentos de Cristo e tudo mais é algo bom. Só que o que acontece? O coração do homem ele é duro. No que ele acredita não é o que eu quero. Eu quero me separar da mulher, não aguento mais ela. Cara, não, mas Cristo falou que você tem que amar a sua esposa, morrer pela sua esposa. Não, aquela mulher não me serve. Então, por causa disso, continuou o divórcio. E por causa disso, houve a separação da igreja. Houve em Roma a igreja instituída. Houve a igreja anglicana lá na frente. Aí surge o protestantismo. E aí começa a surgir. E aí já tinha outras religiões, que era o próprio paganismo, que é fora de Cristo. Aí tem hora que mistura tudo. E é por causa do homem. Não é por causa que Deus quer que tenha várias. Não, é o homem que quer que tenha várias. Porque você se sente bem em algum lugar. Então hoje a igreja fala assim, ela é plural. E ela precisa ser plural, toda a igreja. Porque, para mim, vamos colocar uma coisa básica. Chamar uma criança de guri é normal. Mas lá no Nordeste, chamar de guri você está xingando. Então eu falo assim para a mulher, vem aqui mulher. Em algum lugar vai falar assim, nossa, cara, isso nunca fala que é crente. Olha como que ele chama a mulher. Mas a forma de chamar, o trato naquela região ali, os homens são mais ríspidos ou são mais falam mais forte, né? E para outro lugar não. Então eu não quero ficar num lugar onde aquele cara grita daquele jeito. Então por causa disso houve essa separação, né? Eu penso o seguinte, se eu falar para você, eu nunca chamei o Alisson para ir para a igreja. O Alisson perguntou, será que eu não posso ir lá? Vai lá, cara. Vai. Primeiro, tenta ser o melhor onde você está. Se você não aguentar, você não saia de onde você está. Seja o melhor.
para Deus lá onde você está. E depois, se você quer trocar uma ideia aqui, na nossa comunidade, você venha fazer parte. Mas aqui também tem regras. Essa regra é para melhorar a conduta, para que todos possam falar a mesma língua e todo mundo siga o caminho para Deus. Então, o problema de você não concordar comigo, que gera outras igrejas, gerou outras igrejas e vão ter mais. Até você morrer, pode saber que vai surgir mais umas 150 aí só na nossa região. Tá? Então, pelo coração duro do homem é que existe. Cristo é Cristo. A religião do cristianismo são as boas novas. É a sã doutrina de Cristo. O restante que a gente coloca são organizações doutrinárias que os homens impõem para que tenham uma organização, para que eles vivam melhor. A própria Igreja Batista, ela tem uma declaração doutrinária. A Assembleia de Deus tem uma declaração doutrinária. Na Geri Center? Não, Jorei Center. Jorei Center. Ela tem uma declaração doutrinária. Ela tem. Se você perguntar para o líder, qual que é a declaração doutrinária nossa? Ele vai tirar um papelzinho e vai mostrar para você. Como se organiza a igreja? A igreja lá. Aqui tem um líder, tem os líderes assim, tudo. É uma hierarquização. Traz uma hierarquia para que haja uma organização. O ser humano se organiza assim. Nas caçadas lá para a história, se organizava assim para derrubar um mamute. Então hoje, o que nós temos que derrubar como igreja? As mazelas da sociedade. Pessoas doentes, pessoas sem alimento, pessoas com problemas. Mas não só ajudar na questão material, na questão espiritual e emocional. E os preconceitos? Os preconceitos existem porque que a Bíblia, ela tem os seus preconceitos, os seus preceitos. Os preconceitos acontecem nas mentes fechadas, porque eu posso amar o pecador, mas eu não posso amar o pecado. Isso. Eu creio nisso. Então, eu tenho pessoas que são no meu convívio que não compartilham a mesma fé e nem compartilham as mesmas identidades ideológicas. Eu chamo de identidade ideológica porque você criou essa identidade e por ser uma identidade você se identifica com ela. Então eu sou amigo dessa pessoa, eu converso, mando um beijo para você, um abraço para você, tô com você, tô aqui, vamos conversar. Mas os preconceitos é porque falta amor, porque você tem que amar as pessoas, você tem que buscar ajudar as pessoas, entendeu? Agora você quer compartilhar a mesma fé que você quer, eu faço assim. Então, a igreja é uma multiplicação de fazeres. Eu acredito nisso e sou abençoado porque eu sou assim. Mas você pode acreditar em coisas totalmente diferentes de mim e ser abençoado também. E não é por isso que você tem que me deixar de lado, né? Tipo assim. Eu posso ser seu amigo. Eu posso ser seu amigo. Eu posso cuidar de você. O preconceito das pessoas de tentarem eliminar aquela pessoa que tem uma identidade ideológica diferente, né? E nem sequer amar. Você abraçar a pessoa. Você dá um aconchego, sabe? É isso que eu fico meio que indignado com certas partes da religião. É porque você falou a palavra certa. Isso é religião. Isso não é Cristo Jesus. Tá? Então, assim, Cristo Jesus, ele ama. Ele mostra que você tem que amar as pessoas. Você tem que corrigir elas. No que? Na sã doutrina de Cristo. Porque a sã doutrina fala, se você roubar, é pecado. Você vai pagar na lei dos homens. Mas a consequência do pecado, ela vem. Roubar, matar, trair, mentir. Tudo isso, a consequência vai chegar em você. Né? Em outras, fora da palavra, fora de Cristo, outras vão falar assim, tudo que você faz volta para você. Né? Outras doutrinas vão falar assim, o mal que você faz volta para você, o bem que você faz volta para você. Para mim é Cristo. Cristo fala, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você pode viver a vida inteira colhendo coisas boas e lá no final colher coisa ruim. Mas eu acho que isso aí que você acabou de fazer, cara, é o que falta. Explicar isso dessa forma e falar de uma forma agradável. Eu vejo as pessoas falando, alguns líderes religiosos falando a mesma coisa que você falou, mas atacando essa pessoa. Né? Eu tenho, assim, não sou religioso, não estudo a religião, mas o que a gente vê, por exemplo, quando Jesus Cristo teve o contato com Maria Madalena, né? Que ela era uma prostituta. Estou certo ou estou errado? Há controvérsias, né? Que ela era prostituta.
prostituta, mas ela, na verdade, é que ela se envolveu com vários homens. Entendi. Ela não precisava. Entendi. E ela se envolveu porque ela quis. Esse era o pecado dela. Aham. Né? E o pecado dela era por se envolver com vários homens. E quando Jesus teve o contato com ela, ele de cara chegou pra ela e falou coisas ruins ou explicou pra ela o que estava acontecendo e chamou ela pra seguir ele? Entendeu? É isso que eu vejo que eu acho que falta. Você explicar pra pessoa aquele equívoco e falar, ó, eu faço dessa forma aqui. Que tal você vir comigo? Entendeu? A palavra é tudo na nossa vida, não só a palavra de Deus. Comunicação, né? Se A você comunicação. sabe falar, as pessoas vão te escutar. Eu não considero tão sábio assim, não tão nem espiritual e tudo mais. Eu já aconselhei pessoas com 60, 70 anos de idade, casais que têm 25 anos, 30 anos de casamento e eu tenho 10 anos de casamento. Nunca passei por uma crise num casamento assim, oh meu Deus, fora as brigas normais de casal, Sim. de toalha em cima da cama. Mas é a questão de você olhar para a pessoa, falar para ela, não é o que eu acho que você tem que fazer, falar o que Deus espera que você faça. O que Cristo esperava que você faça? O que Ele espera que você faça? É isso? A pessoa tem a resposta. Você tem a resposta. Você sabe onde você está errando. É sempre assim. Aham. Mas quando a outra pessoa vê de fora e ela fala assim, olha, se você for para esse caminho, eu acredito que você não vai se dar bem. Eu falo para minha filhinha, filha, se você escutar o papai, você vai se dar bem, porque o papai não é tão velho, mas eu acredito que hoje eu não esteja tão mal, que eu não passei tristezas, que eu não busquei tristezas para minha vida, eu busquei felicidade. E se você seguir o que o papai está falando, você vai ser feliz, hein? E ela olha assim, hoje ela não entende, mas eu sempre estou falando. E eu acredito que isso vai ser gravado no coração dela. Que se ela escutar alguém com bons conselhos, que aí alguns confundem, né? Que em multidões de conselhos a sabedoria. É que na verdade o rei, ele se aconselhava com gente que vida louca? Não. O rei se aconselhava com os seus conselheiros, que eram pessoas escolhidas a dedo. Então que você escute de pessoas que você escolhe a dedo, se aquela opinião realmente é válida para a tua vida poder crescer. Uhum. É assim que tem que ser, porque o rei não escuta qualquer um. Chega o bobo da corte lá, vou fazer tal coisa. Não vai dar certo. Né? Uma pessoa que tem uma vida assim que talvez não tenham tanta credibilidade, porque a gente vai falar o que é vida com credibilidade, que é muito relativo, né? Na sociedade nós estamos hoje. Então você tem que pensar isso mesmo. Só o que realmente, porque vai ter gente que vai falar cada coisa pra você que depois você olha e fala, meu Deus, teve coragem de falar isso. É verdade.